Assim como Davi era a tipificação de Jesus Cristo, assim como José tem mais de 200 requisitos do tipo de Cristo, Salomão era uma tipologia da pessoa do Espírito Santo. Por isso que ele escreve tantas coisas com tanta sabedoria. E em um dos seus provérbios, é interessante que ele fala que o Deus, o Espírito Santo, ele era antes de tudo. E por causa dele veio a graça. E por causa do Espírito Santo nós recebemos a graça. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo só veio até nós porque Cristo fora glorificado. Assim como Jesus precisava morrer na cruz e ressuscitar para sermos perdoados, isso é um ponto, também ele precisava ser glorificado para que o Espírito Santo de Deus viesse até a mim e até você. Se Cristo não fora glorificado, não tivesse sido glorificado pelo Pai, o Espírito Santo de Deus não tinha chegado até a mim e até você. A maior dádiva da graça, o maior presente da graça, hoje, é a igreja ter o Espírito Santo guiando em todas as coisas. Aleluia. Eu quero começar a mensagem lá em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel é algo fantástico. Deus faz uma promessa, porém essa promessa vem mediante a um pensamento. Essa promessa vem mediante a um pensamento de um homem que conhecia a Deus em intimidade. A gente costuma dizer aqui que Davi já vivia a graça e ele era um homem além do tempo dele. Davi foi aquele que falou, assim como essas águas anseiam por águas, Senhor, a minha alma anseia por ti, porque a sua graça é melhor do que a vida. E nós sabemos que a graça de Deus, ela foi revelada na pessoa de Jesus Cristo. Porém, esse homem já vivia além do seu tempo. Ele tinha um relacionamento pessoal com Deus. Ele vivia pela fé. Por isso que ele falou para aquele incircunciso, olha, você vem a mim com espada e com lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje, ele fala antes, a fé, a gente sabe que o espírito da fé é o qual? Criei, por isso falei. Ele fala antes de acontecer, hoje mesmo, o Senhor me entregará o seu corpo. Eu vou entregar o seu corpo às aves do céu. Ele fala antes de acontecer porque ele cria. Então ele tinha um espírito da fé, ok? Que é o espírito que nós recebemos hoje por causa da graça. E o autor de Hebreus, ele fala muito bem isso. Ele começa explicando sobre o sacerdócio humano, que foi falho. Depois ele começa a falar do sacerdócio de Cristo, de 4 ao 10. E depois no capítulo 11 de Hebreus, ele começa a falar dos heróis da fé. Mas no final ele fala, nós, porém, temos algo muito mais superior do que a eles. Que é a graça de Deus. E tem muita gente que dá pouca importância a isso. Eu costumo dizer, ensinar, o pastor Rafael, ensina muito sobre a graça, sobre a pessoa, o pastor Reginaldo. E aqui, por exemplo, terça-feira é um dia que a gente fala só sobre a graça de Deus, mergulhando na graça de Deus. O pastor Rafael tem um canal no YouTube chamado Mergulhando na Graça de Deus, não é isso? Canal Mergulhando na Graça, perdão. Canal Mergulhando na Graça. E aqui a gente vê que Davi, mesmo com tudo isso, ele tem uma visão humana. E às vezes a nossa intenção, quando a gente não é guiado pelo Espírito, ela é até boa. Ela é até boa. Mas deixa eu te falar uma coisa. De intenção boa, tem muita gente se perdendo. A intenção às vezes é até boa. Mas quando você não é guiado totalmente pelo Espírito Santo de Deus, sabe o que acontece? Que mesmo com uma intenção boa, você quebra a cara. Agora, quando você tem o Espírito Santo de Deus te guiando, ainda que o caminho pareça ser mais longo, deixa eu te falar uma coisa, o final vai ser de vitória, porque ele nunca vai te levar para furada. Ok? Eu estou falando
no meu carioquês aqui, bem claro para vocês entenderem. E aqui Davi, ele fala o seguinte, acompanha comigo no capítulo 7, 2 Samuel. O rei Davi já morava em seu palácio. E o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã, que representava Deus, aqui estou eu, morando no palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. A arca de Deus simbolizava a presença de Deus, o Espírito Santo. Amém? E ele fala, Natã respondeu ao rei, faze o que tiveres em mente. Vou falar de novo, fazes o que tiver em mente. A nossa mente, olha aqui para cá, vou abrir um parênteses aqui. Ela precisa ser conduzida pelo Espírito. Nessa época, o Espírito não estava em, ele vinha sobre. E aqui, o rei não teve o Espírito sobre. Ele usou a sua mente, a sua sabedoria, a sua intenção. E ele fala algo que seria até bom aos olhos humanos. Às vezes a nossa mente, ela mostra uns caminhos bons aos olhos humanos. Olha, se eu sair desse emprego e for para lá, talvez vai ser melhor. Se eu sair dessa igreja e for para outra, talvez vai ser melhor. Se eu deixar isso. Mas e o seu coração é aonde Deus fala. Se no seu coração não tiver, alinhado com aquilo que o Espírito de Deus quer falar, porque aonde Deus falava, antigamente, era nos Santos dos Santos. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui. Havia um lugar chamado pátio, átrio. E o outro lugar, santo lugar, onde ali estavam os sacerdotes. E o sumo sacerdote entrava uma vez por ano num lugar chamado Santo dos Santos, onde Deus falava. Trazendo para cá, o que a gente vê no exterior é o pátio, a minha careca, a minha barba. A minha mente, por isso que nós somos um ser tridimensional. A minha mente é chamado ali, considerado como santo lugar. E aonde Deus fala comigo é no Santo dos Santos, que é no meu espírito ou no meu coração. Então, se eu for guiado aqui, aqui não vai errar. Porém, esse homem ele não estava sendo guiado no espírito, ele fala na sua mente. Ficou bem claro? Volta para cá. 4. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã. Agora o Senhor fala para o profeta. Vá dizer a meu servo Davi, que assim diz o Senhor. Você construirá uma casa para eu morar? Ou para eu habitar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, conforme nós lemos lá em Êxodo, que foi a palavra da oferta. Lembra que Deus falou para fazer uma tenda? Deus falou, desde quando eu tirei de lá, eu sempre tenho passado, porque era a Arca da Aliança, ele estava falando da Arca da Aliança. E ele começa a falar, não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito, tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde, 7, tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Por acaso, parafraseando aqui, por acaso, Davizinho, meu amigo, parceiro, eu estou interessado em templo feito por mão de homem?
Quem é você? Achar isso?